Bem-vindos de volta à nossa jornada épica pela Bíblia. Ao aprendermos sobre a vida de Abrão, chegamos a uma história que é desafiadora e reconfortante. É a história de duas mulheres, Sarai e Hagar, e as lições que podemos aprender com elas. No último episódio, vimos como Deus reafirmou sua promessa a Abrão de uma descendência incontável, mesmo que ele e Sarai ainda não tivessem filhos. Abrão escolheu acreditar em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Mas à medida que os anos passaram, sem nenhum sinal de um bebê, as dúvidas começaram a surgir novamente no coração de Sarai. Em Gênesis 16, 1 e 2, encontramos Sarai tomando as rédeas da situação. Ela diz a Abrão: O Senhor me impediu de ter filhos. Vai e deite-se com minha serva Hagar. Talvez eu possa formar uma família por meio dela. E Abrão, o homem que acabara de demonstrar uma fé tão grande, concorda com o plano. Com que frequência fazemos a mesma coisa? Quando o tempo de Deus não corresponde às nossas expectativas, ficamos impacientes. Começamos a elaborar nossas próprias estratégias, pensando em como podemos ajudar a Deus. Mas a verdade é que, quando tentamos fazer a obra de Deus do nosso jeito e com nossas próprias forças, isso sempre termina em desastre. Eu sei disso por experiência própria. Veja, antes de me tornar um seguidor de Jesus, eu havia ganhado prêmios por minhas habilidades de oratória. Então, quando Deus me chamou para pregar, eu pensei: uau, Deus vai usar minhas habilidades incríveis para alcançar as massas, assim como Billy Graham. Lembro-me de ter ouvido o Dr. Graham falar e fiquei surpreso por ele não ser um orador mais dinâmico. Mas quando ele fez o apelo, milhares de pessoas avançaram para aceitar Cristo. Eu, com arrogância, pensei: se isso acontece quando ele fala, espere até que eles me ouçam. Bem, meu grande momento chegou e fui convidado a pregar em uma igreja local. Usei todas as minhas melhores técnicas de oratória. Eu tinha certeza de que o altar ficaria lotado de pessoas respondendo. Mas quando fiz o apelo, sabe o que aconteceu? Nada. Nenhuma única pessoa respondeu. Fiquei arrasado. Esse fracasso me ensinou uma lição crucial. Eu não posso fazer a obra de Deus com minhas próprias forças. Minha eloquência e estratégias são completamente inúteis se não forem capacitadas pelo Espírito de Deus e alinhadas com sua vontade. Assim como Sarai, tive que aprender da maneira difícil que fazer as coisas do meu próprio jeito só leva à derrota. Mas a história não termina aí. A verdadeira vítima dessa história é Hagar, a serva de Sarai. Quando ela engravida do filho de Abrão, os relacionamentos dentro da casa se tornam tóxicos. Sarai se torna abusiva e Hagar foge para o deserto sozinha e com medo. É aqui que vemos o coração terno de Deus. O versículo 7 diz: O anjo do Senhor encontrou Hagar perto de uma fonte no deserto. Não é incrível? Hagar não estava procurando por Deus, mas em seu momento mais sombrio, Deus a encontrou exatamente onde ela estava. O anjo do Senhor fala com Hagar e nessa conversa vemos uma verdade maravilhosa. Hagar dá um nome a Deus. Tu és o Deus que me vê. Em hebraico é El Roi, o Deus que olha e presta atenção. Ele é o Deus que não deixa ninguém passar despercebido. Quando nos sentimos abandonados, como se ninguém nos entendesse, El Roi nos vê. Ele conhece a dor que carregamos e as lágrimas que derramamos em segredo. E ele nos encontra nesses momentos, assim como encontrou Hagar junto àquela fonte no deserto. Agora, isso não significa que tudo instantaneamente se torne fácil. Deus diz a Hagar para voltar para Sarai e se submeter a ela. E ele também revela que seu filho Ismael terá um futuro difícil, marcado por conflitos.
Mas entrelaçada nessas duras realidades há um fio de esperança. Deus promete multiplicar os descendentes de Hagar, fazer de Ismael uma grande nação. E mais importante, Hagar sabe que não está sozinha. O Deus que a vê estará com ela, não importa o que esteja por vir. Posso atestar isso em minha própria jornada. Depois daquele fracasso devastador na pregação, tive que chegar ao fim de mim mesmo, abandonar meu desejo de impressionar as pessoas com minhas próprias habilidades. E nesse lugar de quebrantamento, experimentei a terna presença de El Roi. Deus não me abandonou no meu fracasso. Ele usou isso para me aproximar dele. Ele me ensinou que minha identidade e meu valor são encontrados somente nele. E à medida que aprendi a buscar seu rosto e a confiar em sua força, comecei a vê-lo agir de maneiras que eu nunca poderia ter imaginado. Então, quando as promessas de Deus parecem demorar e quando nossos próprios planos e estratégias falham, precisamos nos lembrar de que Deus nos vê. Ele não nos esqueceu e não nos abandonará. Como Hagar, talvez não compreendamos tudo o que está adiante. O caminho pode ser marcado por desafios e dores. Podemos confiar que El Roi caminha conosco, que ele está agindo mesmo em meio à nossa dor e que no fim trará vida e esperança, mesmo dos lugares mais estéreis. Então levante seus olhos para o Deus que te vê, o Deus que conhece cada parte da sua vida. Que sua presença seja o seu consolo e suas promessas sejam a sua âncora, pois ele é El Roi, o Deus que te vê e te conhece intimamente. E ele te guiará passo a passo para o futuro. Ele já preparou o caminho para você. Dedique um tempo hoje para buscar sua presença.